esta aula do Getting Started with UI UX. Isto vai ser uma introdução a User Experience e User Interface. Portanto, o que é que são estes dois conceitos? E para isso, vamos fazer um bocado uma viagem da história do design, porque ambos estes conceitos assentam no design, e gradualmente vamos viajando até ao presente, vendo um bocado movimentos artísticos, movimentos de design que aconteceram pelo meio e como é que eles nos afetam nos dias de hoje. E depois vamos ver mais a fundo o processo de trabalhar em design gráfico e propriamente dito em UI e UX, que é aquilo que nós fazemos relativamente a software. Como uma introdução breve, chamo-me António Mascarenhas, eu estou aqui em Lisboa, sou formado em Design Industrial na Universidade de Lusíada e tenho trabalhado tanto em front-end como também em design, portanto em UI e UX. E juntei-me ao ABEI em 2020 como developer de front-end e com vários projetos pelo meio. Também a trabalhar em front-end e em UI e UX. Já agora, se tiverem perguntas, levantem a mão ou deem um sinal. Não se preocupem em interromper, que eu vou tentar esclarecer se tiverem algumas dúvidas. Eu vou tentar termos tempo depois também no fim para só apenas para perguntas e para rever aquilo que queiram perceber ou coisas que tenham ficado por explicar melhor. De tópicos, então, como eu disse, vamos ver os princípios de design, vamos ver o que é UI e UX concretamente, vamos ver como é que se criam interfaces, neste caso com o Figma e depois com o Affinity Designer, que são dois programas bastante diferentes, mas que podem ser usados para isto, para o design. Vamos ver Dark Patterns. E depois vamos ver, para além de software, de vários tipos de software disponíveis, vamos ver exemplos práticos. Portanto, inicialmente, antes de existir um conceito de design, na era pré-industrial, portanto, antes da Revolução Industrial, 1820, tínhamos uma era em que os objetos, havia sobretudo dois tipos de objetos. Para a classe mais pobre, portanto, sobretudo camponeses e artesãos, havia objetos muito simples, feitos de materiais muito básicos, e eles eram apenas funcionais, cumpriam uma função e apenas isso. Para a classe mais elevada, mais alta, tínhamos objetos que cumpriam certamente a sua função, mas cujo intuito era muito mais artístico. Portanto, o aspecto estético, a beleza, era muito mais importante do que propriamente a função que eles cumpriam. Isto são aqui alguns exemplos desses objetos. Portanto, um relógio, uma cadeira. Como podem ver, nós reconhecemos a forma desse objeto, mas vemos que há muita arte incorporada nele, muita decoração. A partir do momento em que se deu a Revolução Industrial, ela propriamente dita iniciou-se em 1760, mas na sociedade só começou-se a ter impactos a partir de 1820. É por isso que eu disse 1820 anteriormente. Este impacto tem a ver com a forma como o uso da máquina a vapor é difundida pela nossa sociedade. Para além dos comboios e de locomotivas, temos toda a era industrial, portanto, do fabrico de objetos, que é impulsionada. E esses objetos, inicialmente, são feitos de ferro forjado.
ou de uma forma muito repetitiva, muito mecânica, tocando também com as máquinas são, não é? Mas não tinham beleza nenhuma. Eram objetos também muito mecânicos. E daí entra uma pessoa, William Morris, que se torna uma pessoa extremamente influencial a partir de 1880, que desenvolve um movimento que se chama Arts and Crafts. Isto é baseado no conceito de que ele acredita que todas as pessoas deveriam ter acesso a bons objetos, mas também a objetos belos. E para isso ele vai regressar ao método artesanal, ele vai tentar afastar-se o mais possível das máquinas da era industrial e regressar a um processo artesanal. Isto temos aqui vários objetos. Peço desculpa. William Morris fazia arte têxtil, portanto aqui um exemplo dos têxteis que ele criava. E como podem ver, aqui uma lâmpada do Louis Stephanie, básica, cumpre a sua função, mas também com um aspecto de decoração. A mesma coisa aqui para esta cadeira. Nós não sabemos quem é que criou esta cadeira, apenas sabemos que foi desenhada em 1914. Mais uma vez, básica, mas cumpre a sua função, que é bastante diferente, por exemplo, desta cadeira que nós vimos aqui atrás, extremamente decorada. Seguindo ao Arts and Crafts, temos um movimento que se chama Arte Nova. Ela inicia-se em 1883 e leva este processo de fabrico e de decoração mais à frente. Portanto, aqui já vemos que ela adapta-se à arquitetura, faz muito uso de cerâmica e de metal. E ela dura até ao início da Primeira Guerra Mundial. Temos aqui 2 exemplos. Aqui no metro, podem ver, se forem até à estação de metro de Picoas, vocês vão encontrar isto. Foi desenhada por Hector Guimard, que foi a pessoa que também criou o metro de Paris. Aqui em baixo tem um desenho, uma pintura do Charles Rennie Mackintosh, que era arquiteto. E a Sagrada Família, que aconselho muito, se alguma vez passarem por Barcelona, para irem visitar. Como podem ver, aqui as formas são muito naturais. Elas vão buscar muito a natureza para criarem a forma do objeto. Em 1919, começa um movimento que vai dar início ao que nós chamamos agora o design moderno. Este movimento é o Bauhaus, que foi iniciado na Alemanha. E ele tem como característica de regressar às origens, portanto, cores primárias, muito vivas e formas muito simples. Retângulos, quadrados, círculos. E faz uso de um ditado do Louis Sullivan, form follows function, ou seja, que a forma do objeto segue a função que ele tem de cumprir. Portanto, nós não criamos em Bauhaus um objeto sem primeiro pensar no problema que ele vai resolver e depois nós lhe damos, depois de ter concebido esse objeto, é que nós lhe damos a forma. E essa forma pode ser mais ou menos artística. No caso de Bauhaus, eles limitavam-se a traços muito básicos. Tudo que fosse artístico era considerado supérfluo, ou tudo que fosse decorativo, digamos. Aqui um exemplo que acho que também podem ver, ou já devem ter conhecido, porque é uma cadeira muito famosa, Barcelona Chair, criada por Mies van der Rohe, também um dos fundadores deste movimento.
esta pintura de Piet Mondrian. Este prédio aqui é a própria universidade, a escola de Bauhaus, em Dessau, na Alemanha, que foi desenhada por Walter Gropius, também outro fundador deste movimento. E este giradiscos, que é também chamado o Caixão da Branca de Neve, e isto não é uma brincadeira, isto é mesmo o cognome que lhe foi dado, porque ele é todo branco. Foi desenhado por Dieter Rams para Braun, também outro fundador deste movimento. E nós vamos regressar mais à frente a esta pessoa, o Dieter Rams, e aos objetos que ele criou. Depois, tal como disse há bocado, a Arte Nova terminou no início da Segunda Guerra Mundial e foi substituída pela Arte Deco. Ela é muito inspirada pelo cubismo, apareceu inicialmente em França e é caracterizada por formas geométricas muito fortes, tal como o cubismo. Os materiais de preferência são metais e foi, se calhar, a forma o movimento de design que mais se difundiu foi a Arte Deco. Nós também temos exemplos em Lisboa de prédios da Arte Deco. Aqui, como podem ver, alguns padrões de design. E aqui a Chrysler Building em Nova York. E muito mais perto de casa, aqui em Lisboa, o Teatro Éden, criado por Cassiano Branco. Se passearem por essa zona de Lisboa, do Rossio e arredores, há muitos prédios neste estilo. Antônio, cá no Porto me parece que Sim. Temos aqui o Coliseu, ele me parece um pouco até esse prédio do Teatro Éden também. Sim. É muito provável, porque também lá está a ligação de Lisboa e de Portugal com o Brasil permitiu muito essa influência de estilos. Portanto, é muito provável que também não me espantava de nada que tivessem prédios puramente Art Deco em várias cidades do Brasil. Não, sim, mas eu estou a dizer aqui no Porto mesmo. No Porto, sim, isso no Porto. O Coliseu também. do Porto, não sei se conheces esse edifício do Coliseu. Não conheço, ainda não fui ao Porto. É uma casa de espetáculos aqui no Porto. Sim. Quem vive cá conhece, é bem central e tem um design bem nesse, assim, me parece, posso estar enganado, mas me parece esse movimento. Sim, é muito provável. Lisboa e Portugal em geral foi muito marcada por mais pela Arte Deco do que a Arte Nova. Portanto, sim, nós temos, infelizmente, depois eu sei que nesta zona de Lisboa, depois também desfizeram muitos desses prédios, que é uma grande pena. Mas ainda temos, graças a Deus, bons exemplos. Dando um pulinho agora até 1960, em que já começamos a entrar mais na parte da arte gráfica, dá-se um movimento que se chama Corporate Identity, no qual as empresas e as grandes corporações começam a perceber que a arte gráfica e o design gráfico ajuda-lhes mesmo a difundir a sua marca e os seus objetos e os seus projetos. Isto dá-se sobretudo nos anos 60 e 70 e arranca a partir daí. E nota-se também que estas marcas tendem a reinventar-se ou a redesenharem-se regularmente. Isto para acompanharem os tempos e para acompanharem a sociedade. Portanto, dou-vos aqui alguns exemplos que devem conhecer muito bem. A Chanel, a Nike, o logotipo da Fórmula 1,
que se repararem em espaço negativo, tem o formato de um carro de Fórmula 1 e também do 1. Dou aqui 2 exemplos da Toyota e da Sony, da Vaio, que é para explicar melhor o processo que vai na criação de um logotipo. Não é apenas desenhar uma coisa bonita, é pensar um bocado como é que nós relacionamos um desenho à marca. E aqui no caso da Toyota, todas as letras da palavra Toyota estão incorporadas neste logotipo. Portanto, o T, o O, aqui a meio, o Y, que tem este arco, outra vez o O, o T, e o A, que está escondido aqui em cima. Este traço a meio. No caso da Sony Vaio, que é uma marca da Sony para computadores portáteis, esta curva que representa o analógico, o que é analógico, portanto vem de uma curva sinusoidal, e aqui o I e o O, que representa o digital, que é um 1 e um 0. E aqui outros exemplos da Nestlé e da Apple para mostrar essa evolução de logotipos. Portanto, a Nestlé, inicialmente, nos fins de 1800, teve este logotipo, que é quase um brasão, e de hoje em dia tem este logo que toda a gente reconhece, dos passarinhos no ninho. Portanto, como podem ver, já é uma evolução muito grande. E mesma coisa com a Apple. Quando a Apple apareceu em 1983, era claramente uma representação da maçã a cair em cima do Isaac Newton. E de hoje em dia nós temos apenas um logotipo muito simples, muito minimalista da maçã. Também em 1960 começa a haver um cruzamento entre o design e a cultura. Isto deu-se inicialmente com o Space Age, que foi marcada sobretudo por designers finlandeses, e também por pessoas como Paco Rabanne ou Pierre Cardin, mais conhecidos pela roupa, pela costura. É muito caracterizada por objetos muito curvilíneos, sobretudo também relacionado com os plásticos, que começaram a emerger nesta altura, e foi muito proporcionada pela Guerra Fria, portanto, a corrida ao espaço que se deu entre os Estados Unidos e a Rússia soviética. Portanto, os objetos tentavam representar algo de espacial. Não é coincidência nenhuma que estes objetos têm um aspecto também grandioso e espaçoso. Esta Bolt Chair, por exemplo, do Aero Arnio, a Lounge Chair do Charles E. Ray Eames, este giradiscos um bocadinho menos conhecido de Yonel Lebovici, também com um aspecto muito curvilíneo. E aqui dou este exemplo, se calhar reconhecem, desta série Space 1999, para ilustrar este cruzamento com a cultura. Há aqui muitos objetos, por exemplo, estas cadeiras, estas lâmpadas, estas cadeiras aqui em cima, tentar aproximar se calhar para verem melhor, são objetos reais, não são objetos criados para o filme. Isto eram objetos, e sobretudo estas cadeiras aqui em cima, que ainda hoje se podem comprar. E este vestuário muito adaptado pelo que o Paco Rabanne desenhava na altura. Este aeroporto da TWA
foi desenhado por Eero Saarinen, outro designer finlandês. Como podem ver, espaços muito grandes, objetos muito curvilíneos. Este aeroporto, já agora, se forem a Nova Iorque, também podem visitar ainda hoje. Infelizmente, já não é aeroporto, agora é apenas um hotel / restaurante, mas está tudo lá, como se fosse em 1960. Portanto, está muito bem mantido. E falar agora também brevemente do design gráfico, antes de entrar na nossa era digital. Ela iniciou em 1922, portanto na época da Arte Nova, por uma pessoa que se chama William Dwiggins. Ela é muito caracterizada, portanto, peço desculpa, na época quando se iniciou o design gráfico, foi muito caracterizada, lá está, pela Arte Nova, mas com muita influência de artistas, portanto, como Toulouse-Lautrec ou Alphonse Mucha, que criaram pósteres que ainda hoje são muito conhecidos, tal como este, a Tournée du Chat Noir de Lautrec. E é com isto, através do design gráfico, que nós, mais tarde, temos também o movimento da Corporate Identity. O design gráfico não se limita apenas, portanto, aos posters, apesar de ser essa a sua origem. Nós usamos hoje em dia, por exemplo, em cartões de visita, em logotipos, neste caso para Adobe, e lá está também em posters, neste caso do Jurassic Park, já mais conhecido. E vou pegar neste exemplo do Jurassic Park para falar um bocado do tipo de letra, da fonte, que é o mais marcante, para além das cores, que é o mais marcante neste póster. Porque o tipo de letra também tem muita importância na forma como nós comunicamos uma ideia. Portanto, se virem este pequeno exemplo, dependendo da forma como nós escrevemos uma mensagem, ela pode ter uma conotação muito positiva ou muito negativa. Espetacular, espetacular. E eu dou este exemplo que é para tentar ilustrar aqui de uma forma um bocado mais drástica, que nós podemos estar a dizer uma coisa muito simpática, uma coisa um bocado creepy, para não dizer mesmo violenta. Passando aqui pelo histórico do tipo de letras, temos aqui, por exemplo, o Black Letter, em 1150, depois em 1725 a Caslon, por William Caslon. Na época vitoriana houve uma grande explosão de criação de tipos de letra muito decorativos. Vou fazer aqui um bocado de zoom para ser mais fácil de ler. O William Morris também criou um tipo de letra, portanto este que se chama Troy Type. Este aqui é da Arte Nova. O Pagnot da Arte Deco. Mais tarde temos os construtivistas, que usam uma forma geométrica muito fortes, que é sobretudo usada e na altura, quando ela foi criada, sobretudo para propaganda na Rússia Soviética. Aqui a Universal do Herbert Bayer. Enfim, podem ver aqui ao longo do tempo também todo um diferente histórico de tipos de letras. Por exemplo, parando aqui em 1960, na era psicadélica, como podem ver,
as formas da Space Age muito curvilíneas regressam. Aqui, em 1980, com os computadores, começamos a ter este tipo de letra muito a imitar os pixels. Por fim, dou-vos aqui o exemplo do Comic Sans, que é um tipo de letra pós-modernista, que é um movimento no qual nós estamos neste momento. Portanto, eu vos falei-vos de vários movimentos anteriormente. Nós, neste momento, estamos num movimento que se chama o pós-moderno, que ele é caracterizado precisamente por não se adaptar a nenhum tipo de estilo em particular. E, por acaso, eu não tenho aqui exemplos de arquitetura, mas se virem um prédio pós-moderno, que é onde eu acho que estes exemplos são mais marcantes, vocês veem um bocado de tudo. Veem colunas, veem fachadas envidraçadas, veem uma mistura de vários estilos. Seguindo agora para a nossa era, portanto, a era da informação. Ela nasceu concretamente em 1947 com a invenção do transistor, mas o verdadeiro impacto só se começa a sentir a partir dos anos 1980, com os computadores mais compactos começam a ser usados em escritórios ou até em casa, e mais tarde, em 83, com o aparecimento da internet. Eu acho que não vos preciso falar da lei de Moore, acho que já todos conhecem, mas geralmente é o que determina o progresso tecnológico, é a lei de Moore. E entre 1993 e 2004, vocês têm estas maravilhas, estes sites que vão começando a aparecer através da internet. Portanto, o HTML e CSS como tecnologias ainda estão na sua infância. O JavaScript praticamente que não existe ou que não é usado. E temos coisas, lá está, muito básicas comparado com o que nós conhecemos de hoje em dia. E é uma época de muita exploração. Temos muitas ideias a aparecerem, muitos tipos de designs diferentes, não há coesão nenhuma. É um bocado um caos. Que é um contraste com aquilo que nós conhecemos agora, que nasce a partir de 2004, que nós chamamos Web 2.0 ou Responsive Design. Portanto, aquilo que nós desenhamos e criamos na internet, as aplicações que criamos, por norma, têm de se adaptar ao dispositivo que nós usamos. E daí o Responsive Design. Em termos de design em geral, como disse, nós estamos numa época, nós consideramos estar numa época de pós-modernismo. Contudo, há também uma contracorrente ao pós-modernismo que tenta regressar às origens do Bauhaus e tentamos ser minimalistas. Por exemplo, aqui com um exemplo do Amazon Kindle, é muito simples, passamos com o dedo ou carregamos nas versões mais antigas, carregamos nos botões laterais e estamos a passar as páginas do livro que estamos a ler. Eu aqui em baixo falo do Philip Stark, apesar de eu não considerar que o que ele cria seja mesmo design, mas acho que também fala muito da nossa época. São objetos muito visuais, portanto nós percebemos aqui perfeitamente que isto é uma cadeira. Este aqui já não é tão óbvio. Isto é o espremedor para laranjas e para fazer sumo. O problema é que os objetos dele não são propriamente usáveis, são mais para apreciar e não para utilizar. Este espremedor, sobretudo, há muitas críticas que são feitas dele. Nós pomos um copo por baixo e esprememos, obviamente, aqui em cima. O primeiro problema imediato é que o sumo tende a cair
pelas pernas abaixo, em vez de cair diretamente para baixo, para dentro do copo. Espetacular. É. Outro problema é que as grainhas caem também. Portanto, para quem gosta de sumo sem grainhas, não há filtro, não há nada, as grainhas também caem lá para dentro. Outro problema, que este é um bocadinho mais grave, são estas pontas bicudas. Quando nós tentamos lavar este espremedor, há pessoas que já se têm magoado por isto ser um bocado bicudo. Portanto, entramos e vamos falar um bocadinho mais à frente sobre esta linha mais acinzentada entre o que é artístico e o que é design e o que é que não é design. Mas o Philip Stark também tem muita influência cá em Portugal. Vocês têm o Hotel Fonte Cruz, em Lisboa, na Avenida da Liberdade, que foi decorado por ele. Há muitos objetos dele lá. Se quiserem passar por lá, ir passar pelo restaurante ou pelo bar, apenas para verem os objetos dele, vale a pena. Em Cascais, acho que foi em 2019 que ele fez uma parceria com a Câmara de Cascais, também para promover a arte. Portanto, de vez em quando, em Cascais, podem ver objetos dele. Dou aqui o exemplo da Swatch, mais uma vez, um design muito limpinho, muito intuitivo. E aqui, há quem possa não gostar, eu vou dizer mal da Apple. Isto não é só de agora. O Steve Jobs teve sempre uma grande fascinação pelo design. Portanto, ele, quando iniciou a Apple, não foi apenas para criar computadores, apesar de ser esse o core business dele, era também para criar bom design. E ele foi sempre apoiando na Bauhaus. Se lembrarem, eu falei-vos há bocadinho, uma pessoa que se chama Dieter Rams. Foi extremamente influencial por este movimento e foi ele que criou estes objetos. Esta máquina de calcular da Brown, aqui é readaptada no iPhone. Podem ver que até foram buscar as mesmas cores para os botões. O iPod, adaptado deste rádio portátil, o T3, também desenhado pelo Dieter Rams. E aqui o Apple Mac, o Power Mac G5, que não é uma cópia exata, mas o mesmo tratamento metálico que a Brown usou. Também criado pelo Dieter Rams. Aqui para fechar, toda a gente reconhece este motor de busca da Google. É muito simples, muito intuitivo, é só escrever lá para dentro e aparecem resultados. E isto é o que tentamos fazer em design, quer ele seja design gráfico, design de objetos, em arquitetura, ou naquilo que nós vamos falar em UI e UX, é que seja extremamente intuitivo, fácil de usar. Nós olhamos para estes objetos, como por exemplo o paperclip e o lápis, nós não temos absolutamente dúvida nenhuma de como é que os usamos e para que é que eles servem. E é isso que nós tentamos fazer em UI e UX. É criar um produto que seja um paperclip, no fundo. Que seja extremamente intuitivo, no qual o utilizador não tenha de andar a combater a aplicação para conseguir fazer aquilo que quer fazer. Portanto, já agora, vou fazer aqui um breve intervalo. Se alguém tem perguntas, questões, dúvidas, até agora? Até agora o histórico está bem contado. Muito bom. Ok. Então, vamos entrar mais naquilo que nos interessa, que é mesmo UI e UX. UI, User Interface. Eu ponho aqui design porque isto tem a ver com design, no fundo, como já viram. A User Interface concerne-se com criar, no fundo, portanto, o visual, a nossa interface. Falamos de formas, de cores, tamanhos, quais são as fontes que usamos, a forma, a composição
layouts, e tentar juntar todos esses conceitos com a identidade corporativa do nosso cliente, que é para ter uma consistência visual entre o produto do cliente, o logotipo do cliente e aquilo que nós estamos a produzir. Isto é o dia-a-dia em UI. Quando o cliente começa a se expandir e começa a criar várias aplicações, vários sites, convém começar a pensar numa coisa que se chama um design system. Um design system no fundo, é uma enciclopédia ou uma Wikipédia, estou a usar um termo mais moderno, no qual nós introduzimos todos estes conceitos que falei, portanto, de forma, de tamanhos, de fontes, tipo de letra, nesta enciclopédia como referência. E quando vamos a criar novas aplicações, vamos sempre rever o design system, que é para manter essa coerência através de todo o software e todos os softwares do cliente. Por outro lado, UX, User Experience, lida com uma ideia mais geral, mais vasta, que é o conceito de, como utilizador, o que é que eu tenho de fazer para ir desde o início até ao fim do meu trabalho. Portanto, eu vou usar uma aplicação, o que é que eu tenho de fazer para chegar até ao meu objetivo como utilizador. E uma pessoa que trabalha em User Experience tem de imaginar como é que se vai posicionar como utilizador e fazer o caminho todo desde o início, portanto, por exemplo, a partir do momento em que nós clicamos para abrir a aplicação, até o momento em que nós, por exemplo, fazemos save do nosso resultado, daquilo no qual nós estamos a trabalhar. E nós tentamos determinar os problemas que podem ocorrer, como é que os utilizadores vão usar a nossa aplicação, como é que não vão usar a nossa aplicação, também é importante. E tentamos antecipar os problemas que possam ocorrer. Quando um projeto termina, o trabalho de User Experience não termina aí. Nós depois temos um trabalho de follow-up, no qual fazemos user testing e A/B testing para ver se a aplicação está realmente a ser usada como nós esperamos e, se não, como é que nós podemos melhorar em próximas iterações. Eu encontrei este diagrama de Venn, mas achei muito interessante porque mostra onde é que o UI e o UX se cruzam e onde é que não se cruzam. Portanto, como falei aqui, em cor, tipografia, design patterns, interatividade e animação, é verdade. E o UX é mais estratégia de produto, user research, testing and iteration. Aqui no meio temos pontos onde se cruzam, portanto, a colaboração, design thinking, prototipagem, empatia, portanto, aqui querendo dizer, pondo-nos no lugar do utilizador. Eu vejo, há quem não concorde, eu sei, mas eu pessoalmente vejo o trabalho de UI e UX como sendo um trabalho de ergonomia visual. Ou seja, aquilo que nós criamos visualmente tem de ser ergonómico para o utilizador. A ergonomia é mais conhecida, e aqui mostro-vos alguns diagramas, é mais conhecida por ser mais de tratar de tamanhos de objetos e do conforto, ou também para evitar o desconforto. Mas eu acho que isto também se aplica muito, esta mentalidade também se deve aplicar ao design. E a títulos de exemplos eu vou mostrar-vos exemplos daquilo que não se deve fazer, e explicar-vos agora, justificar isso, porque quando nós criamos algo, ou quando nós usamos algo que está bem feito, nós nem nos questionamos porque é que isto foi criado de certa forma. Nós apenas usamos porque o objeto é intuitivo. Já quando um objeto não é intuitivo, nós tendemos a barafustar,
a gritar, a entrar em frustração, mas convém falar sobre esses objetos, que é para nós vermos como é que nós poderíamos melhorar as coisas. E daí, mais uma vez, cascando um bocado na Apple, este rato da Apple, como podem ver, não é ergonómico de todo. Portanto, se nós queremos recarregar isto, temos de virar o rato ao contrário, tornando-o completamente inutilizável para agarrar aqui o cabo em baixo. Já aqui um exemplo de bom design é isto que nós podemos ver aqui no canto superior, porque quando nós criamos uma interface, sobretudo para um telemóvel, os botões e a interface não tem de ser fácil de usar. Neste caso, os dedos têm de conseguir carregar com precisão exatamente sobre os botões que nós temos criados. Podem imaginar, por exemplo, uma pessoa com um polegar muito grande a carregar num botão muito pequeno, não vai carregar apenas num botão, vai carregar em vários botões. Nós queremos evitar esse tipo de problemas. E, portanto, aqui com exemplo de interfaces, aqui mais na brincadeira, um regador que não rega. Aqui mais 3 exemplos. Este aqui ainda se consegue ver nos Estados Unidos, aqui na Europa nunca vi. Isto é uma caixa com um puxador de emergência, portanto, como podem ver, esta senhora mete a mão dentro desta parte aqui de cima, isto tem um puxador lá dentro, e manda uma mensagem para a esquadra da polícia ou para os bombeiros. Podem também ver que isto tem esta chapa, este cilindro, no qual ela tem de passar primeiro, portanto tem de introduzir e passar com a mão por este cilindro primeiro, antes de conseguir chegar ao puxador. O que é que acontece? Quando nós ativamos o puxador, esta chapa fecha-se, não permitindo que o utilizador consiga sair. Agora vocês estão-se a perguntar porquê é que uma pessoa vai evitar que a pessoa saia? A lógica era para evitar que as pessoas abusassem e andassem a puxar aquilo na brincadeira. Portanto, com esta chapa nós resolvemos um problema, mas criamos um problema ainda maior, que é o seguinte: se esta senhora está a tentar fugir de uma situação perigosa, ela de repente vai ficar presa e não vai conseguir sair dessa situação. Portanto, ergonomicamente, nós resolvemos um problema, mas criamos um problema muito pior, que é ela ser mesmo vítima daquilo que ela está a tentar fugir. Aqui, um objeto fechado, que parece um bocado como um ovo, e que se nós virmos apenas este objeto fechado, nós não sabemos muito bem o que ele é. Nós temos de o abrir. Quem não sabe que ele se abre vai deixá-lo em paz, não vai fazer nada com isto. Mas ele aberto é um alarme. Portanto, aqui é por omissão. Temos um design simpático, minimalista, mas que esconde a verdadeira função do objeto. Aqui temos aqui microwave, e se nós não levantamos este cantinho, nós não vemos o do not microwave. Já tem implicações um bocadinho mais perigosas. Quem não saiba vai meter isto dentro do micro-ondas e estraga a comida. Aqui um bocado mais na brincadeira, mas exemplos reais de tentar regar a relva e uma pequena central elétrica aqui. E aqui uma porta a dizer pull, portanto puxar, mas sem puxador nenhum. Portanto, vai tentar empurrar e nunca vai conseguir abrir esta porta. Ou então alguém enganou-se e pôs pull em vez de push para empurrar. Das duas, uma. Mas isto induz muito em erro. Daí, para evitar situações destas,
em UX nós temos workflows, que são estes diagramas no qual nós tentamos visualizar de uma forma visual com estes diagramas o processo todo que o utilizador tem de fazer para chegar ao objetivo. Portanto, nós, no caso de aplicações ou de sites, nós falamos de páginas, de ações e condições que são efetuadas dentro dessas páginas. Aqui é um exemplo muito simples. Nós entramos dentro de uma aplicação, temos aqui um welcome, umas boas-vindas, selecionamos uma tarefa, se o processo é correto, entramos para uma página de detalhes, podemos pesquisar por itens, aqui uma página de item not found, portanto não descobrimos o item. Se o item foi encontrado, podemos comprar esse objeto e fechar o nosso processo regressando à página de detalhes. Uma coisa muito simples, mas serve para ilustrar um bocado a ginástica mental que se faz em UX, que é visualizar este processo todo. Indo agora para Dark Patterns. Até agora nós falamos do que é que deve ser o bom design, com alguns exemplos de mau design. Dark Patterns é um termo que foi criado por Harry Brignall para ilustrar situações no qual o design induzem erro propositadamente. Portanto, nós criamos uma interface ou um processo, mas cujo propósito não é tanto que o utilizador consiga fazer aquilo que deseja, apesar de também ser isso, mas é para nós conseguirmos extrair algo do utilizador sem que ele se aperceba. Ele descobriu, ou melhor, ele cataloga os Dark Patterns em 11 categorias diferentes. Bait and Switch, Disguised Ads, Forced Continuity, Friend Spam, Hidden Costs, Misdirection, Price Comparison Prevention, Privacy Zuckering, que tem a ver com o Mark Zuckerberg e o Facebook, Roach Motel, Sneak into Basket e Trick Questions. Eu vou-vos falar aqui de algumas para vos dar um exemplo muito básico. É o pop-up clássico. Estamos a tentar entrar num site e depois aparecem-nos estes pop-ups irritantes que nos vão dar a sites que não nos interessam para nada. Mas baseado nisso, nós temos o Disguised Ads, ou seja, aqui estamos a pesquisar tipos de letra. Neste caso fui eu a pesquisar tipos de letra para este workshop e deparo-me com este botãozinho download aqui em cima que me induz logo em erro. E este download aqui, start download também. Se nós não prestamos atenção, clicamos em cima e vamos ter um site que não nos interessa para nada. Misdirection, para quem instalou o Skype, muito provavelmente passou por isto, ou seja, nós estamos num processo de instalação a passar pelas diferentes páginas e escondido aqui em baixo temos estes checkmarks a dizerem para instalar o Bing e o MSN dentro do Chrome, Firefox, portanto dentro dos nossos browsers. Quem não se apercebe vai clicar aqui no cantinho e de repente, em vez de usar o Google, de repente começa a usar o Bing para fazer as pesquisas, sem perceber de onde é que isso vem, como é que aconteceu. Depois temos as trick questions, portanto são perguntas que nos induzem em erro, sobretudo pondo na dupla negativa. Se nós não prestamos atenção, pensamos que estamos a dizer que não a algo, em vez de estar a dizer que sim. Esta aqui é muito, muito bem feita, apesar de ser muito bem feita na sua desonestidade, não é? Não é que eu quero fazer isto, mas tem aqui um grande título que nos chama logo a atenção. Choosing how we send your marketing messages. Portanto, é escolher como é que nós vamos receber as mensagens de marketing. E depois nós temos também em grande estes checkboxes e nós pensamos, relacionamos logo uma coisa à outra.
how do we send your marketing messages? Portanto, se eu clicar aqui, vou receber mensagens de marketing. Mas em escondido, nós temos aqui agora a forma como isto funciona realmente. Take the box if you don't want us to tell you about offers. Portanto, nós só não recebemos mensagens de marketing se checarmos aqui as caixas. Não é se as deixarmos em branco. Portanto, quem não presta atenção começa a receber spam. Não é? A não confundir com exemplos de design mesmo mal feito. Portanto, temos este anúncio aqui. Esta rapariga lê isto logo da esquerda para a direita, portanto fica Sassalelé. O rapaz dá um passo mais à frente e percebe sale, sale. Esta aqui do fim, então, percebeu tudo. 50% mais 50%, dá-nos 100%, está tudo de borla. Isto é um exemplo de mau design. Não é propriamente para nos induzir a erro, porque o problema cai na loja, sobretudo se alguém se lembrar de somar as percentagens, mas é mau design porque não estamos a pensar na forma como o utilizador vai ler a mensagem. Aqui, mais outra vez na nossa era digital, temos o teclado clássico, muito simples, da máquina de escrever. Aqui depois à direita temos o teclado do iPhone, também muito simples, botões muito claros. Aqui a meio, eu considero o BlackBerry sendo um mau exemplo de design, por duas razões. Temos muita informação sobre cada botão do teclado, o que torna as coisas um bocado confusas. E os botões são realmente muito pequenos. Portanto, quando nós estamos a tentar carregar nos botões, ou carregamos com a ponta do dedo, ou não conseguimos carregar de todo. Começamos a carregar em duas letras ao mesmo tempo. Aqui, também a ver com interfaces, temos um Opel Mokka, que são muitos botões, sem ser claro no que é que eles fazem. E aqui um Mini Cooper mais moderno. Espetacular o exemplo, hein? Muito bom. O GPS e aqui os botõezinhos para o ar-condicionado. Apesar de eu achar que os ícones dos botões são um bocadinho pequenos, se imaginarem que estão sentados na cadeira aqui na direita, pode ser um bocadinho difícil de ver, mas é muito mais limpo do que esta coisa. Em eletrodomésticos é tiro e queda, é sempre, infelizmente. Muitos eletrodomésticos são mal desenhados. Aqui, neste caso, 2 micro-ondas. Com imensos botões, sem clareza nenhuma. Temos de andar quase que andar a ler os botões um a um para conseguir pôr esta coisa a funcionar. O oposto, poucos botões, uma coisa para andar a roda aqui, para pôr mais ou menos, e é tudo. Start e stop, muito claro. Em termos de logins, deixei aqui estes dois exemplos. Um exemplo pouco claro, no qual nós temos os botões todos idênticos. Um exemplo muito mais claro, no qual cada função tem uma representação diferente. Portanto, log me in, muito claro. O sign up também muito claro, mas sem chamar tanta atenção, isto assumindo que o utilizador quer fazer login e despachar-se. E o forgot password aqui em baixo, que são os casos mais raros. Portanto, quase que não precisa de um botão. É apenas para chamar uma nova página para fazer o reset da password. Eu passei por um exemplo desse essa semana. Estava a fazer o seguro do carro e os botões cancelar, o primeiro era cancelar e o segundo era guardar. E eu fui lá, preenchi tudo e no final cancelei. Pois. Porque estavam mesmo dessa forma e eram horizontais. E o primeiro botão era o cancelar. E eles eram idênticos.
Isso também tem a ver com... isso é um bom exemplo, porque isso também tem a ver com a nossa cultura. Os botões, nós tentamos sempre associar ao lado direito aquilo que é positivo e ao lado esquerdo aquilo que é negativo. Nas culturas orientais do Médio Oriente já é o contrário. É do lado esquerdo que é positivo e do lado direito que é negativo. Portanto, nós no Ocidente tendemos a pôr sempre o positivo, portanto, o confirmar do lado direito e o cancelar do lado esquerdo. Portanto, isso facilita-nos a utilização, indo buscando também essa parte cultural à nossa psicologia. Para terminar aqui os slides, antes de entrar em exemplos mais práticos, os tipos de software que nós usamos, há imensos. Eu vou apenas aqui vos falar de uns exemplos mais conhecidos. Portanto, para design de interfaces, temos o Figma ou o Sketch. O Sketch é muito usado, sobretudo em grandes empresas. Permite a colaboração entre várias equipas, é pago e, infelizmente, só existe para Macs. O Figma, que eu vou-vos mostrar mais daqui a bocado, é gratuito, até 3 projetos, mas pode ser usado tanto online como em desktop, em qualquer computador. Para design de vetores, temos o da Adobe e o InDesign. Eu vou-vos mostrar o Affinity Designer. A Adobe, não sei se sabem, mas é tudo por subscrição agora. E não é barata a subscrição. Portanto, para uma aplicação, acho que são quase 60 euros por mês. Portanto, se vocês quiserem usar o Photoshop e o InDesign, sai-vos muito mais caro. O software da Affinity tem uma qualidade muito elevada, já equiparada à Adobe, e é paga apenas uma vez, e o preço é muito acessível. Estamos a falar de 50 euros para cada aplicação. O Photoshop, acho que já toda a gente ouviu falar, para edição de fotografias. O Affinity Photo faz o equivalente ao Photoshop. Para a criação de mood boards, que vamos ver já à frente, eu recomendo o PureRef. Isto é uma aplicação no qual, quando nós estamos a pesquisar por fotografias e referências, nós atiramos literalmente por drag and drop fotografias aqui para dentro desta aplicação e cria um mood board. Por fim, aqui eu falo do CorelDRAW, porque também é uma suite de aplicações bastante conhecidas, que fazem o mesmo que a Affinity e a Adobe. Portanto, se estiverem interessados, podem ver estas opções e ver aquilo que preferem. Antes de entrar agora na parte mais prática, dúvidas ou questões? O InDesign, ele é uma evolução do Adobe Illustrator ou não? Não tem nada a ver? Estes aqui. O InDesign. O InDesign da Adobe? O InDesign, sim, também tem a ver com o Illustrator. Também. O InDesign é o Illustrator adaptado para a web. Tá bem. Percebi. Mas o Illustrator, sim, também, se quiserem apenas trabalhar graficamente com vetores, podem usar o Illustrator, que também vai fazer isso. Mas eu falei aqui do InDesign porque ele é adaptado para a web. Eu não conhecia. Obrigado. Nada. Ok. Portanto, indo agora para partes práticas. Como é que um projeto de UI e UX é iniciado? Nós recebemos, em geral, um brief do cliente, ou se nós já estamos integrados numa equipa, uma feature, mas eu vou falar aqui de projetos de raiz. O cliente quer que criemos um site ou um produto, e a primeira fase, para além de criar esboços, é de criar um mood board. Um mood board é o quê? É onde nós vamos buscar tudo o que sejam referências e inspirações para o processo visual.
Portanto, aqui é um mood board mais para decoração de interiores, muito a ver com a natureza. Portanto, podem ver cores muito verdes, castanhos, portanto, cores muito ligadas à natureza, a espaços de interiores, também tons muito suaves. Este aqui é outro exemplo, no qual aqui o designer está a analisar diferentes tipos de letras, diferentes cores, e vai buscar imagens que relacionam estas cores e estes tipos de letras. Este foi um mood board muito rápido que eu criei há 2 anos, também para o meu workshop de design com a Obey. O exercício neste caso era para fazer um site do Senhor dos Anéis. Para aquilo que estamos a falar, achei interessante mostrar, sobretudo para esta relação entre os objetos do filme, e como podem ver tem uma relação muito clara com a arte nova. Depois de criado um mood board, vou-vos falar agora do Figma. Vou regressar aqui atrás. Uma vez criado um mood board, começamos a entrar na fase de prototipagem, ou seja, que tem um bocado a ver com UX, em que nós começamos a desenvolver diferentes páginas em wireframe. O que é uma wireframe? É isto. São estes componentes muito básicos, que não têm visual quase nenhum, é menos representativo, mas para mostrar de uma forma quase de esboço digital o processo de navegação e de como é que a construção dos componentes vai ser feita. Aqui diferentes layouts possíveis para diferentes páginas. E normalmente nesta fase o cliente depois aprova ou não, mas se ele aprovar estas wireframes, começa-se a entrar numa fase de design de UI, quando nós desenhamos os componentes mesmo. E aqui vou dar outro exemplo de uma aplicação no qual nós desenhamos primeiro estes componentes. Isto foi feito em Figma, portanto também podem ver aqui as cores usadas, diferentes tonalidades. E à medida que vão criando componentes no Figma, ele gera CSS. Portanto, se repararem aqui, nós podemos visualmente criar alinhamentos, espaçamentos, trabalhar com a cor, adicionar efeitos, e isto depois pode ser tudo exportado em CSS. O conjunto é uma aplicação, portanto estamos a falar de um layout de uma aplicação, no qual nós juntamos estes componentes todos cá para dentro. Ficou muito fixe, hein? Está de parabéns. Por acaso não fui eu que desenhei este site, mas eu quis mostrar-vos, que é para vos mostrar mesmo o que é que isto pode fazer, o que é que uma aplicação muito simples, como supostamente à primeira vez simples como o Figma consegue construir, não é? Tem muito potencial. Começando aqui numa wireframe e podendo construir uma coisa deste género. Por fim, eu queria vos mostrar um bocado do Affinity Designer como alternativa aqui ao Photoshop. Isto porquê? Porque toda a gente fala do Photoshop e do Illustrator, do InDesign, mas acaba por ser muito caro, e quero que saibam que há alternativas. E o InDesign
é uma dessas alternativas. Eu não sei se conhecem este jogo, o Cyberpunk. Se não conhecem, não faz mal. Eu vou-vos explicar um bocado aqui o porquê de eu estar a falar de um jogo. É porque também tem a ver com interfaces. Este jogo tem um grande problema, para além dos bugs que existem nele, é que a interface não é intuitiva. Portanto, quando nós entramos no menu, não é fácil conseguir navegar nesse menu. E eu vou tentar vos mostrar como é que nós podemos melhorar esse menu, isto tudo com pequenas coisas que eu criei aqui no InDesign. Portanto, quando nós entramos no menu, esta é a nossa primeira página. Portanto, podem ver que temos a nossa character, personagem, mapa, inventory e crafting. Eu vou-vos falar apenas destas três, do crafting, inventory e character. Se nós entramos na nossa personagem, portanto no character, temos aqui a nossa personagem, com o vestuário, as suas armas, aqui acesso a itens e 3 botões. Portanto, já estamos num submenu no fundo, em que podemos ver estatísticas, backpack, que é diferente pelos vistos deste inventory, deste inventário, e o cyberware. Se eu clicar no backpack, portanto na minha mochila, eu tenho este menu com componentes. Aqui o cyberware, no qual não vou alongar muito, é apenas para vos mostrar o que é que aconteceria se clicássemos em cima. As estatísticas, com um botão de inventory, que é um bocado confuso, porque nós já estamos supostamente dentro do inventory. E, por fim, o nosso vestuário, que nos abre este menu. E depois, weapon, se nós clicamos na arma, se nós clicarmos na arma aqui em cima, que é diferente desta mochila, abre-nos esta página. Se nós entrarmos no crafting, isto entretanto para regressar cá acima, outra vez à nossa página inicial, temos de carregar aqui no escape, que induz um bocado em erro. Porquê? Porque o escape diz close, que é fechar, que no fundo não fecha, leva-nos atrás à página anterior. Aqui no crafting temos esta página para criar um novo objeto e temos aqui os tais componentes que nós vimos há bocado na mochila e temos aqui o upgrades, um conceito completamente novo, mas que também envolve estes componentes. E aqui ao lado, se nós carregarmos no character, na personagem, vemos apenas este menu de estatísticas. Que serve para que está relacionado com as estatísticas, exatamente. Não tem nada a ver com nada. Exato. Portanto, como podem ver, isto é uma navegação muito pouco intuitiva e que nos está a tentar, pelos ícones até, se nós olharmos um bocadinho com mais atenção aqui, está-nos a tentar transmitir imensa informação. Nós aqui estamos na nossa mochila, tudo bem, nós temos os ícones das armas, do vestuário, de tudo mais, mas sempre aqui ao lado com componentes que não têm aparentemente nada a ver com isto. O que é que eu vou tentar fazer? Se vocês estão completamente confusos, eu não vos censuro. Eu acho que isto é um bocado aquilo que todos nós sofremos quando olhamos para isto. Eu vou tentar simplificar isto. Portanto, como disseste há bocado e corretamente, não tem nada a ver com nada. A primeira coisa que eu tentei fazer foi reorganizar estes menus. O que é que eu faria? Aqui dentro de personagem, dentro do character, metia de facto a nossa personagem.
Se nós carregarmos... e alterei aqui os botões aqui em baixo. Eu juntei um novo conceito de skills, portanto, de competências e de estatísticas. E eu neste computador esqueci-me de instalar a fonte que eu usei. Eu peço desculpa. Está aqui com uma fonte um bocadinho esquisita. Isto é porque eu esqueci-me de instalar esta fonte. Se nós carregarmos em skills, portanto em competências, entramos nesta página no qual nós podemos de facto alterar as nossas competências. E se nós descarregarmos nas estatísticas, nós vemos as estatísticas da nossa personagem. Eu juntei aqui em baixo este botão de Previous para além do Close. Porque quando nós entramos nestes menus, pode-nos apetecer fechar e regressar ao jogo. Portanto, o Close aqui passaria a cumprir a sua função. E se nós carregássemos no Previous, é que de facto navegaríamos à página anterior. Porquê é que eu usei o F? Porque isto já é um conceito usado no resto do jogo. O F já tem várias referências no próprio jogo com o conceito de regressar atrás. Portanto, eu readaptei apenas como conceito de go to previous page, ou back. Se carregarmos aqui no nosso inventory, vemos de facto o nosso inventário. Eu adaptei e pus os componentes dentro de uma lista, em vez de ficarem aqui de lado pendurados. Ficou muito melhor, com os símbolos em cima também. Aqui, nos nossos itens, no caso de armas, mantenho a arma de lado e aqui vemos a possibilidade de fazer upgrade, ou seja, eu tirei o upgrade daqui do crafting e passei para aqui para baixo. Porquê? Que é para poder retirar os componentes e não ficarem pendurados. Isto permite-nos agora fazer o seguinte: se eu agora selecionar aqui em cima e mostrar o que é que aconteceria se eu passasse com o rato por cima do upgrade. Deixa-me só tirar aqui as guides. Eu tenho este overlay a mostrar aquilo que se via anteriormente nesta página. Ou seja, passei um menu para cima desta página apenas. Isso só aparece como se fosse um pop-up temporário, né? Exatamente. E se nós queremos fazer o upgrade, carregamos de facto em cima e ele consome os componentes. Mesmo conceito para a roupa. Mantenho este menu, ou melhor, esta lista, apenas dando espaço para a personagem se manter aqui em vista, e o mesmo conceito de upgrade. Cyberware não muda nada, apenas junto aqui o previous para voltar atrás. E aqui no crafting é apenas este menu. Portanto, de selecionar um objeto que queremos criar e do criar ou não, com o botão de previous aqui em baixo. Vou fazer aqui zoom. Outro pormenor. Quando nós clicamos aqui na arma, para não nos perdermos, eu juntei aqui o conceito de slot, que já existia anteriormente aqui nestes quick slots. Tendo a arma como 1, 2 e 3. E ela mantém-se aqui depois no inventário, 1, 2 e 3, que é para não termos de andar para trás e para a frente. Portanto, aqui, se eu fechar o overlay, eu esqueci de instalar o tipo de letra aqui neste computador, mas se eu puser... Não, isto é a navegação. Juntei aqui uma navegação aqui em cima para se poder passar de 1, 2 e 3 sem ter de andar para trás e para a frente e regressar, sair do inventário e regressar aqui para poder selecionar uma arma diferente. Última nota. Não sei se repararam, mas isto tem
apesar disto ser um bocado complexo, sobretudo para quem não joga jogos de computador, mas há aqui vários conceitos que também nascem da Bauhaus, nomeadamente formas geométricas muito fortes, retângulos, círculos, cores muito fortes, agora apenas não centradas nas cores primárias, mas são todas cores muito fortes. Estes laranjas, roxos, azuis, são muito fáceis de identificar. Portanto, visualmente, uma vez que uma pessoa se integra nesta linguagem visual, torna-se muito fácil de reconhecer o que o jogo nos está a tentar comunicar. Eu só acho a pena eles não terem conseguido fazer isto de uma forma mais simples, à primeira. Mas, enfim, eu pus isto como exemplo para vos mostrar duas coisas. Dentro de um projeto já existente, o que é que se pode fazer para melhorar um projeto e como é que nós podemos também usar aqui o Affinity Designer sem ter de recorrer ao Photoshop. Portanto, tudo o que vem aqui, estas alterações, todas que eu fiz nestas telas foram todas feitas aqui no Designer. Visualmente também os menus e as paletas, os blocos deles são muito similares também ao do Photoshop. Não causa estranheza para quem nunca viu pela primeira vez. Sim, o Photoshop, os tipos criaram o Affinity, acho que foram mesmo criar um Affinity com o intuito de criar uma alternativa ao Photoshop mesmo. Eles viram que havia uma oportunidade no mercado, vendo que as pessoas estavam fartas de pagar subscrições, e que o Photoshop eu não sei se tu conheces, não era? Antônio, eu não sei se tu conheces o GIMP, que é um editor também baseado em em código aberto. Sim, eu pessoalmente nunca me entendi com o GIMP, e acho que não tem tantas possibilidades quanto o Designer ou o Photoshop. Eu acho que ainda tem de melhorar muito em termos de qualidade da forma como se trabalha nele para ser digamos, um software produtivo, não é? Portanto, no qual eu consigo entrar e estar logo a ser produtivo. Portanto, sim, ele resolve problemas, mas acho que ainda não está ao nível a que o Affinity está, por exemplo. E por fim, deixo-vos aqui o meu e-mail. Quero-vos agradecer a todos por terem vindo a esta aula e estou aberto a qualquer pergunta ou dúvidas, questões que queiram pôr, se queiram que eu reveja algum aspecto. Força! Okay. Não sei se... Antônio, olha, te agradeço, foi muito boa a aula aí, passou por todo o histórico da arte. Eu acho que para quem não veio de uma formação que incluísse tanta arte, que eu posso falar que é o meu caso, vim de uma formação mais tecnológica e mais das exatas, foi um contributo muito grande, muito interessante. Eu acabo tendo alguma noção, porque minha esposa é arquiteta, então eu acabo bebendo um pouquinho da fonte dela, mas eu acho que para quem é realmente das tecnologias e não vem de uma arte, eu acho que a tua aula foi bem completa mesmo para quem não percebe muito desses temas e trabalha na parte de programação ou até protótipos. Eu achei bem interessante. Tá de parabéns, muito obrigado. Fico muito satisfeito, fico muito satisfeito. Eu achei importante precisamente para falar sobre isso, porque nós em UI e UX, como é uma linguagem, como viste, muito visual, nós estamos a tentar transmitir ideias visualmente. A questão põe-se quando nós criamos algo do nada,
como é que eu vou criar algo? Porque é que eu vou escolher determinada cor e não outra cor? Porque é que eu vou posicionar algo na esquerda e não à direita? E todas essas decisões têm de ter uma racional por trás, não é? Portanto, não podemos andar a tirar botões à toa e são botões azuis e verdes só porque nos apetece. E a arte e esse aspecto que eu falei destes diferentes movimentos de design dão-nos uma raiz para perceber as origens destas coisas, de onde é que elas vêm. Eu falei-vos apenas de alguns movimentos mais marcantes. Há muitos outros movimentos que aconteceram pelo meio, mas estes foram os mais marcantes para o design moderno. Eu ia também parabenizar, desculpa cortar você, Antônio, mas eu queria também só parabenizar, eu gostei bastante, já tinha participado assim, de alguns webinars, alguns talks, né, sobre o X e o Y, mas sempre muito focado em telas de site, de aplicativo, e eu gostei bastante da forma como você trouxe, né, falando primeiramente de arte e trazendo essa linkagem, foi bem interessante, até para abrir um pouco mais assim a nossa mente, né? Então achei bem interessante mesmo. Parabéns aí, muito obrigado por essa contribuição. Obrigado eu. Pois é isso mesmo que eu esperava conseguir transmitir, essa ideia de que isto não são apenas telas, não é apenas apesar de depois no dia a dia obviamente estamos a trabalhar com Sketch ou Figma ou Photoshop ou o que seja, mas cá dentro temos de andar a raciocinar sobre esses processos e de buscar inspiração muitas vezes. Como é que vamos resolver um problema? Por exemplo, nisto do jogo, houve muitos problemas à medida que eu estava a desconstruir as telas originais, deparei-me sobre os problemas que eles também tiveram. E depois eu comecei a pensar, não, isto tem razão, eles puseram aquilo porque estavam a tentar resolver este problema. Mas agora como é que eles consigo ainda resolver isto melhor e tornar mais simples, mais intuitivo, não é? Portanto, e muitas vezes o nosso trabalho é isto, temos de produzir algo para o imediato, mas depois de pensar em iterações futuras, como é que vamos melhorar as coisas. Enfim. Mas sim, fico muito satisfeito que vos tenha conseguido transmitir isso. E também peço desculpa ter-me alongado um bocado mais, já são quase 8 horas aqui deste lado, mas espero que tenham gostado. Mais dúvidas ou questões, comentários? Se não, fechamos a chamada.